avançando com altas produtividades. E isso só foi possível porque os técnicos que lá lidam, eles entendem que ele tem que fazer uma agricultura baseada no tripé. Mínimo revolvimento do solo, né? Sempre sem arar e gradear, com a rotação de culturas, ou a integração lavoura-pecuária, ou a integração lavoura-pecuária-floresta, e mais mantendo o solo sempre coberto. E aí o papel importante das leguminosas. Tá ok? Muito bem. Acho que eu terminei por aqui. Muito bem, muito bom. Então, nós temos agora a sessão das perguntas. Não, ainda tem a receita agronômica. Tem ainda uma questão aí, porque nós estamos repercutindo um seminário que foram feito em 2 dias, né? Nós tivemos lá muitas palestras e devemos ter falado lá umas 16 horas. Em 2 horas, então, onde vocês verão as apresentações na Rede Agronomia. Aí nosso colega da Rede Agronomia, o Gilberto Fujimoto, ele foi convidado para ir lá em Cuiabá e não pôde estar aqui, então me pediu para eu apresentar a Rede Agronomia. Aqui, antes do nosso seminário, nós tivemos com a reitora da Rural lá, o representante da FAO, o meu colega, que é o chefe lá da estação, eu aqui, e os pesquisadores antigos do centro lá e os pesquisadores novos. Então, nós temos lá uma equipe renovada lá na Universidade Rural para desenvolver a região norte fluminense e a região da cana do Brasil, né? Então, a Rede Agronomia é um espaço de encontro para reflexão, compartilhamento, articulação política, social e profissional dos engenheiros agrônomos, que é baseada numa Web 2000, que estabelece as bases da internet colaborativa. Na rede, todos são emissores e receptores, influenciam e são influenciados, opinam e acolhem opiniões. É um espaço de exercício da democracia. Essa é a base da filosofia da Rede Agronomia. Então, a Rede Agronomia tem essa primeira página, né, que vocês vão ter todos os campos aqui, para poder abrir os diversos campos com os diversos recursos da Rede Agronomia. Nós, hoje em dia, somos mais de 7.200 membros na Rede Agronomia, todos eles são engenheiros agrônomos, né? E nós temos essa capacidade de juntar 7.200 engenheiros agrônomos numa única plataforma. Essa plataforma, nós temos os grupos, são 135 grupos atualmente, as pessoas podem abrir os seus próprios grupos, né? 130 grupos de discussões temáticas, né? Nós temos grupos com muito associados, grupos com menos associados. E nosso seminário foi hospedado aqui com a página onde nós divulgamos o simpósio e fizemos as inscrições do simpósio, e agora estamos hospedando as postagens. Nós temos os blogs. Hoje a rede já tem 1.860 blogs. Cada membro da rede pode criar o seu blog, né? Não é uma página que você tem os donos da página, né? Os emissores da página, todos os 7.200 podem postar, pode criar os blogs, pode criar os grupos, né? Todos os membros podem compartilhar as ideias e opiniões. E aqui é a página do congresso, do simpósio. Aqui, o simpósio, esse aqui, né, o espaço de comunicação, diálogo e informação. E nós temos, na nossa página, 12.000 acessos, 20.000 páginas, visitas por mês, são 20.000 visitas nas nossas páginas por mês. E a Rede Agronomia nós estamos disponibilizando na biblioteca as palestras, Então, nós temos aqui,
disponibilizado a importância da soja na economia. A palestra que foi apresentada aqui do Dr. Avílio. Tá? Então, essa é a questão. Vocês vão ver que tem a palestra do Avílio, tem a palestra do Haroldo Botânico, tem a palestra do representante da FAO, tem a palestra do Pedro, e assim vai. Bom, dito isso, pessoal, antes de abrir para os comentários, eu queria colocar a questão do Congresso Brasileiro de Agronomia, 2019, no Rio de Janeiro. Por que nós estamos com esse plano e estamos lançando o nosso plano de trazer o Congresso Brasileiro de Agronomia para 2019? Porque em 1984, nós realizamos aqui o 14º Congresso Brasileiro de Agronomia, né? Aqui, ó, nós já discutimos naquela época alimentos para o povo, ó. Então, aqui, ó, nós temos aqui ó, o ministro da Agronomia, né? O secretário de Agricultura, o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, várias personalidades aqui do setor agrícola do Rio de Janeiro, que vieram aqui no Rio de Janeiro, e nós tivemos aqui esse grande congresso. Aqui temos aqui o Agostinho Guerreiro, que era o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos na época, o Pero Machado, que foi o coordenador do Congresso de Agronomia, o secretário de Agricultura da época do Rio de Janeiro, o Aloysio Gama, e o ministro da época, o Pedro Simon. E o Pero Machado era presidente da Embrapa nessa época, né? E aqui nós temos aqui uma visão aqui do auditório do Teatro da UERJ, em 1984, repleto de profissionais e estudantes de agronomia. Quantos engenheiros e profissionais tiveram, Jorge, naquela época? De inscrições, 2.200 inscrições aqui em 1984, no Rio de Janeiro. Né? Hã? É 85? Pelo nosso... Aqui, ó. Aqui tem aqui alguma coisa que é 84, que eu vi, hein? 84 foi encontro de agricultura nativa. Eu acho que é o contrário, mas... A agronomia são anos ímpares. Bom, então, tem essa questão. Então, é o seguinte... Aqui nós temos aqui, ó, o 29º Congresso Brasileiro de Agronomia, que foi no Paraná. Também temos aqui, ó, a mesma coisa, ó, o ministro, o secretário do Paraná, né, as lideranças, né? Aqui o presidente da associação lá do Paraná, da federação, o nosso colega Luquezzi, no 29º, tá certo? E aqui os 1.800 inscritos. Quer dizer, o nosso congresso em 84, 85, tiveram 2.200 inscrições. Lá no Paraná, nós reunimos 1.800. O Ibá está aqui, o Leonel está aqui, né? Esse aqui foi em 2015, né? E aqui nós vamos ter o próximo Congresso Brasileiro de Agronomia em 2017, que vai ser como tema principal a água. Lá nesse congresso aqui, nós, antes de começar o congresso, fizemos uma reunião da Confederação dos Engenheiros Agrônomos e decidimos que o próximo congresso seria no Ceará, em 2017. Né? E eu, apoiado pelos colegas do Rio de Janeiro, da nossa associação, apresentamos o Rio de Janeiro como estado candidato ao Congresso de Agronomia em 2019. Né? Então, nós vamos estar lançando, nesse momento aqui, o plano de trazer o Congresso Brasileiro de Agronomia em 2019. Então, nós vamos ter 3 anos para trabalhar, para poder trazer o Congresso e fazer um grande Congresso de Agronomia. Quem sabe a gente trabalhar aí com 4.000 pessoas, né? O Pedro vai organizar, junto com a Sociedade
Brasileira de Solos do Congresso Mundial de Solos em 2018, né? A Sociedade de Solos, que eles estão trabalhando com um panorama de 3.000 pessoas, né? Não é isso? E a gente vai fazer o 2019 aqui no Rio de Janeiro, tentando trazer aí 4.000 pessoas aqui, depois da exposição que o Rio de Janeiro vai ter com as Olimpíadas e com todo o legado que vai se ter aí. Eu acho que nós vamos ter uma condição de trabalhar e atrair os investidores para investir junto conosco nessa ideia. Tá? Então essa é a ideia. Agora podemos abrir para as perguntas. As perguntas podem ser feitas no microfone e sempre dizendo quem está fazendo a pergunta e qual é a pergunta. Tá? O Alfredo quer começar? Pedro. Né? Alfredo. Você tem que ir para cá, para as vítimas, ó. Vítima aqui, ó. Antes do Fred, posso falar alguma coisa antes? O Ibá estava reclamando aqui. Você não vai sentar. Eu sou sentado, eu não devia estar sentado, não, é? Vou entrar, vou sair calado, eu não invento nada. Aprendi. Vamos lá. Eu não sei se Leonor colocou. Esse ano Internacional das Leguminosas, ele é elegido pela FAO. Tá? Então, esse ano é o Ano Internacional das Leguminosas. Ano passado foi muito importante para a gente, foi o Ano Internacional dos Solos. E aí teve toda ações em cima do solo, né? Inclusive, o TCU, o Tribunal de Contas da União, deu uma prensa no Ministério da Agricultura e na Embrapa, por conta das questões de solo, né, do pouco conhecimento do solo que nós temos. O país hoje, aí é uma área mais nossa, lá da Embrapa Solos, o país hoje, ele é mapeado, o Brasil todo mapeado numa escala que a gente diz muito pequena, né? Quanto pior o detalhamento, menos detalhado a gente chama menor escala, um maior detalhamento é uma maior escala. Então o país hoje é todo mapeado numa escala de 1 para 1 milhão, significa que 1 centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros de chão. Uma parte muito pouco significativa do país tem uma escala maior que 1 para 100 mil. Para vocês terem ideia, São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, não é mapeado todo em 1 para 100 mil. Isso tudo envolve, quando a gente fala em mapeamento de solos, isso envolve em conhecimento da característica do solo, isso envolve em produção, isso envolve em sustentabilidade da agricultura. Então é muito importante isso, e por conta dessa prensa que o TCU deu, a gente está montando um programa que a gente chama de Pronasolos, que a perspectiva de, se isso for aprovado, abrir um campo imenso de trabalho para os agrônomos, porque a gente vai voltar a fazer trabalhos de reconhecimento dos solos do país nos diversos níveis de detalhamento e nas diversas características, não só levantamento, como questão de manejo, etc. Tá? Então isso é muito importante, é só um parâmetro. E para dizer que o ano internacional vem da FAO, que é escolhido. Cada ano ela escolhe um tema para o ano internacional. Muito bem. Fred. Oi. Bom, é bom as boas palestras que suscitam várias questões, né, para a gente, né? E em cima da fala agora que o Enio falou, é bom lembrar que o município do Rio tem um levantamento de solo de 1 para 50 mil. Infelizmente, foi declarado tudo pela prefeitura como área urbana, mas apesar de ter bastante agricultura ainda remanescente, né?
Mas é um material feito pelo colega lá da Embrapa, Solos, né? E muito pouco usado. Poderia ser muito mais bem usado. Nós somos privilegiados nesse aspecto, né? Todo lugar que tem uma escala de 1 para 50 mil levantado, mapeado, né? Não, uma questão em relação à fala do Enio, no teus dados ali, bom, essa questão que eu estava falando da soja, né? Por que se decidiu pesquisar a soja e, de repente, não o feijão? Quer dizer, se fez um melhoramento genético para aumentar a eficiência da simbiose, né? Das enzimas que fazem parte dessa simbiose, e aí chegou esse resultado que é fantástico. Agora, essa soja, os dados ali não mostram aparecia exportação e aparecia o farelo, que é uma parte exportada. Interessante seria a gente ver quanto é exportado para qual destino. Grande parte é alimentação animal. Então, outro dia, um colega até que é fazendeiro estava me falando, o pessoal fica falando muito contra o subsídio na Europa, né? Que a agricultura europeia é subsidiada, em grande parte a pecuária. Agora, se acaba o subsídio, isso é um sistema, né? É um sistema alimentar complexo. Então, assim, a gente vende a soja para eles e grande parte vai para a alimentação animal. Se acaba o subsídio, grande parte dessa exportação vai sofrer um baque. Ou, entendeu? Teria problemas. Então, essas coisas estão todas interligadas. Em termos, se a gente pensar em soberania, talvez assim, uma questão importante para a pesquisa seria se a gente investir mais, talvez, no feijão. Porque eu sou meio pessimista em relação a essa mudança alimentar. Eu fiz um mestrado em engenharia de produção e tinha uma discussão lá sobre a área de inovação, né? Então, a gente falou, onde o homem é mais conservador? Onde vocês acham que o homem é mais conservador? Na alimentação. Quer dizer, as pessoas mudam, o cara compra o carro mais avançado, usa a roupa X, faz o diabo, mas na alimentação ele se alimenta ainda como os pais dele se alimentavam, como os avós se alimentavam muitas vezes, né? A mudança alimentar, apesar de que mesmo a gente perguntou em fast food, mas fast food não é uma inovação, ele é um rearranjo ali de coisas que você já comia antes, né? É só uma mudança. Então, acho que essa talvez a orientação da pesquisa, a decisão da política de pesquisa é uma coisa que a gente tem que pensar se a gente pensar não só em segurança alimentar, mas também em soberania. Porque, na verdade, hoje, são, sei lá, 8 ou 5 empresas que determinam o que você vai comer, né, no mundo. Cada vez está mais concentrado. Outro dia eu estava com um colega lá visitou a gente lá no Ministério, o Robert Barreto, que é pesquisador lá em Viçosa. Há 10 anos não se encontrou uma nova molécula de agrotóxico, né? Então, essas empresas vão partir fortemente para a questão para a área de semente. Estão comprando já as empresas que trabalham com produção de micro-organismos, né, para controle biológico. Tem uma empresa lá, Itaforte, por exemplo, recentemente foi comprada, que era uma empresa média escala, pequena, né? Uma das empresas que produzia, inclusive para a agricultura orgânica, inimigos naturais, né? Foi comprada. Então, quer dizer, isso aí vai ter uma mudança muito grande e o pessoal vai entrar nessa área fortemente na questão biológica, né? De biotecnologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que, talvez, é importante pensar na soberania, né? Quando você está definindo a política, né? Porque eu acho que isso nesse momento aí da década de 70, a gente estava numa ditadura militar, né? Quantas pessoas foram... Quem decidia isso, né? Era um grupo pequeno, né? Hoje você está... Então, acho que a gente tem que pensar na questão de soberania. E talvez a soja, e além disso, para a alimentação, ela tem uma série de problemas. Eu, por exemplo, particularmente, eu consigo, e muita gente até consegue comer a soja fermentada,
Mas ela como grão, ela ainda é desagradável, tem problemas de alergênicos e tal, né? Então, é só um comentário sobre isso. E a sua pergunta? Não, estou fazendo um comentário para provocar Ah, tá. Bom, o Leonel quer responder. O que a gente percebeu nessa questão, estudando aí para o seminário, vendo as palestras, a gente vê o seguinte, que nós estamos tendo um aumento da produção, não só na soja, mas também nos alimentos básicos, porque os alimentos básicos, eles diminuíram de área, mas aumentaram em produção porque a produtividade aumentou, né? E também nós tivemos uma redução do custo da cesta básica, que isso é bastante notório, né? E a questão da cesta básica foi a âncora aí do plano da estabilização da economia bastante grande, né? Foi uma âncora forte, né? Agora, o que a gente percebe é que o jogo está feito. Não temos condições de reverter a curto prazo essa situação de você ter que alimentar a população do mundo. E a população do mundo, ela vai ter condição de se alimentar com a maior disponibilidade de proteína. E a proteína mais barata que se tem é a da soja. Agora, a gente sabe que isso é um jogo de poucos, grandes, que não só dominam os insumos agrícolas, mas dominam os remédios, né? Dominam as sementes, dominam os insumos, dominam a transformação dos alimentos